Em toda cultura, as formas de brincar são diferentes. Então, a brincadeira é importante, eu diria, para todas as áreas do conhecimento. Ela aprende a pensar e usa essa forma de pensamento para descobrir o mundo dela. Inteligente, mas não se pensa terada. Para começar, professora, eu queria que a senhora me dissesse qual a importância da brincadeira para as crianças. Bom, Tatiana, para falar de brincadeira, primeiro a gente precisa falar por que brincadeira para criança. Então a gente precisa entender que criança hoje é vista como uma cidadã com direito, e com direito ao brinquedo e à brincadeira. Essa é a concepção de criança e de infância dos tempos atuais. Então, se a brincadeira e o brinquedo são direitos da criança, nós precisamos saber por que é um direito da criança e qual a sua importância. Se a gente pegar desde uma criança pequena, você vai ver um bebezinho, um bebê que está lá deitado. Se você coloca um brinquedo para um bebê que está deitado, alguma coisa que ela possa bater com o pé ou com a mão, o que está acontecendo com esse bebê? Ele está tendo liberdade de, com a mãozinha, tocar o brinquedo, movimentar o brinquedo. Então, nesse sentido, a criança está sendo protagonista, ela está tendo o direito de tomar decisão, de mexer a mão, ou de mexer o pé, ou de olhar este objeto ou olhar o outro. Não é? Então, você garante o direito à criança de escolher. Mas, para isso, o brinquedo precisa ser colocado na altura do pé da criança. Não como muitas escolas fazem, de deixar o brinquedo lá no teto, como enfeite ou numa parede. Não é? Então, um direito ao brinquedo para um bebê precisa ser um brinquedo que ele possa tomar decisão sobre o que fazer. Não é? Se a criança já está sentada, não é? Qual o direito dessa criança ter o acesso ao brinquedo e qual a importância para essa criança que senta? Não é? Dela pegar e escolher o brinquedo, verificar alguma coisa que tem ponta, alguma coisa macia, uma coisa mais dura, uma que tem uma textura de um jeito ou de outro. Ela está aprendendo texturas, não é? Um é duro, um é mole, põe na boca, ela conhece pela boca. Não é? Então, o brinquedo, o fato de você deixar o brinquedo à disposição das crianças, os materiais, não precisa ser necessariamente só brinquedo. Pode ser uma maçã, pode ser um molho de chave, não é? Pode ser um pente, coisas da vida doméstica. Se você deixar num cestinho perto dela, ela vai manipular, vai explorar, não é? Vai ver a textura, o formato, a cor. Tudo isso significa que ela está aprendendo e ela está tomando decisão também. Não é? Se você pega um maiorzinho que já anda, não é? O fato dele ter brinquedo, ele está aprendendo a ficar de pé, uma carriolinha, que ele possa pegar uma alça e sair empurrando, ele está aprendendo a se movimentar, a se colocar numa postura, numa criança que anda. Se o carrinho tem coisas para tirar, para colocar, a criança dessa idade adora tirar e colocar. Então, ele está tomando decisão, está explorando os materiais, está se organizando para ver o que tira, o que põe. Então, está desenvolvendo não só a decisão, o movimento, o corpo, a forma dele pensar. Se você já entra com uma criança maior, que já está na fase do imaginário, a criança começa a imitar o outro. Então, se você dá uma colher, uma criança pequena de 1 ano e meio, 2 anos, o que ela vai fazer? Ela pega a colher e dá para o ursinho dela que está ao lado. Então, ela está imitando ações do adulto. Então, pela imitação, você vai gradativamente verificando como é que o mundo adulto alimenta o outro. Enquanto nos países ocidentais você usa o talher para alimentar, nos países orientais você vai usar o hashi. Então, cada cultura tem uma forma diversa de usar os materiais, de usar os brinquedos. Então, pelo brincar, a criança está aprendendo também as coisas do mundo da cultura. Uma criança maiorzinha, se você tem uma boneca, a boneca, os apetrechos da casa, são importantíssimos para ela entrar no mundo do faz de conta de coisas que ela domina. O que ela domina mais, uma criança de 3 anos? A vida do dia a dia dela, que é a casa. Todo mundo conhece o que é uma cozinha, o que é um quarto, porque todo mundo teve essa vivência. Então, oferecer brinquedos que representem o mundo doméstico é fundamental para a criança falar. Então, a criança, a partir de 1 ano e pouco, ela está desenvolvendo já a linguagem. E é importantíssimo que, no faz de conta, ela tenha a oportunidade de usar esses materiais, esses brinquedos, para falar aquilo que ela está pensando.
para simular, para assumir um personagem que ela gostaria de ser. Ah, eu gostaria de ser médica. Né? Então, o cantinho do médico já é um espaço predileto da criança que gostaria de ser médico, mas ela não pode ser. Ah, ela pega a bonequinha, leva ali, não é? E ela vai ter os cuidados médicos usando a boneca. Não é? Então, ela está aprendendo, pelo faz de conta, uma série de ações que ela só poderia fazer no futuro. Não é? Então, só aí eu já dei exemplo de como não é? O brinquedo e a brincadeira tem a ver com a afetividade da pessoa, não é? Com o desenvolvimento do corpo, do movimento, não é? Da representação. Ela usa um espelho, por exemplo, no espelho ela está se vendo, ela está vendo o outro. Então, o próprio espelho também faz parte do equipamento de brincar, por isso que em toda brinquedoteca, em todo espaço de escola tem que ter o espelho. Porque no espelho ela vai ver quem sou eu, quem é o outro. E ela vai ver a diversidade estampada ali no espelho e vai aprender a se conhecer também. Nós teríamos vários outros brinquedos, joguinhos de regra, onde as crianças estão aprendendo a jogar juntas. E a regra, quem coloca, as próprias crianças podem colocar regras, mas assim como o próprio brinquedo pode trazer regras. Essas crianças, elas aprendem a brincar ou elas já nascem sabendo brincar, já é nato? Então, o brincar, algumas pessoas acham que faz parte da vida de todo ser animal e humano. Mas em toda cultura, as formas de brincar são diferentes. Então, ela precisa aprender na sociedade quais são as formas que cada cultura usa para brincar. Então, brincar é alguma coisa aprendida. É fundamental que ela vive em sociedade, na família, com outras crianças, com os adultos, não é para aprender formas de brincar que são diferentes do mundo todo. Então, eu estava dizendo que a criança, ela brinca com jogos de regra, com jogos de regra ela aprende a brincar com outros, a partilhar situações de ganhar e de perder, que em joguinho de regra, um ganha e outro perde. Então, pela brincadeira, é fundamental eu aprender a dominar, enfim, a enfrentar situações de frustrações, que são comuns no cotidiano. Então, pelo brincar, você aprende a não só expressar afetividade, mas aprender também que existem momentos que você ganha e momentos que você perde. Assim como aprender diferentes formas de jogar uma bolinha de gude, um pique-bandeira, um esconde-esconde. Então, cada agrupamento infantil, eles têm regras diferentes que vale um pique num lugar ou que não vale esse tipo de modalidade. Eles definem e eles vão gradativamente ampliando aquilo que a gente chama a cultura lúdica, que é uma cultura, que é um conhecimento específico de crianças que brincam. E é fundamental uma criança ter esse volume de cultura lúdica, porque é isso que faz com que a criança tenha um arsenal de informações para ela poder interagir com outros pares. Então, a criança que brincou bastante é uma criança que tem liderança, é uma criança que sempre tem um jeito novo de brincar, é uma criança que sempre tem uma regra nova para colocar, é uma criança que tem flexibilidade, ela aprendeu a ter flexibilidade nesse contato aí com as pessoas. Então, e isso é fundamental hoje em dia para o século XXI. Um ser humano flexível, um ser humano que saiba dialogar, enfrentar as situações diversas, que tenha contato com diversidade de pessoas, que tenha liderança, que tenha capacidade de escolha, que desenvolva um raciocínio. Pelo brincar, você também aprende a ter um raciocínio matemático, um raciocínio de uso da linguagem, um domínio espacial. Então, a brincadeira é importante, eu diria, para todas as áreas do conhecimento. Ela aprende a pensar e usa essa forma de pensamento para descobrir o mundo dela. A senhora falou do faz de conta. Qual que é a importância, na verdade, o que significa o faz de conta na brincadeira? A partir de que momento a criança consegue entender que ela pode assumir um outro papel ou pensar que é um médico? Existe uma idade que a criança passa a entender isso dessa maneira? E qual que é a importância desse faz de conta, professora? Então, depois que a criança passa por essa fase mais motora, do desenvolvimento dos aspectos do próprio corpo, gradativamente ela vai percebendo que as pessoas têm jeitos diferentes de sentar, de dançar, de dar de comer, de dirigir. Então, ela começa a imitar essas ações que ela observa na própria sociedade. Então, a imitação é o primeiro processo que já começa a acontecer em torno dos 2 anos, onde a criança começa a imitar o adulto, um outro que chora, um outro que ri, o pai que está lendo o jornal.
não é? Dá de comer para o ursinho ou para a bonequinha. Não é? Mas ainda nessa fase, ela não está assumindo papéis. Ela está apenas imitando ações que ela vê no mundo adulto. Só em torno dos 3 anos, quando ela começa a associar duas coisas. O fato de eu dar de comer pode significar que eu sou a mãe desse ursinho e estou dando de comer. Não é? Então, assumir um papel social de uma mãe significa para a criança que ela vai perceber no mundo que ela conhece que mãe que ela vai assumir. A mãe dela, a mãe de um desenho, a mãe de uma história. Não é? Ela assume a mãe que ela quiser. Não é? Mas ela está assumindo um papel que ela viu e que ela discriminou na sociedade com determinadas ações. Então, isso é que nós chamamos o faz de conta, não é? Que é diferente da imitação, que é um processo anterior. Que a imitação, num processo anterior, é uso do corpo, uso da colher para dar de comer. Não é? Mas não significa que eu estou sendo o pai, que eu estou sendo a mãe, ou que eu estou sendo qualquer outra pessoa, uma função, um papel na sociedade para dar de comer. Não é? Agora, o faz de conta significa que eu admiro a função do médico, então eu quero ser o médico. Não é? Diferente de eu simplesmente pegar um estetoscópio para experimentar. Não é? Eu posso simplesmente, sem pensar que eu quero ser um médico, pegar um estetoscópio, botar aqui, não é? E ficar experimentando, explorando, não é? Ou repetindo ações. Já não faz de conta, não. Eu vou deixar bem claro, eu sou médico, vem cá, eu vou te examinar. Não é? Então, aí eu estou deixando bem claro que essa minha ação de pegar o estetoscópio, tá escutando a bonequinha ali, não é? E eu estou sendo médico para fazer esse papel. Então, essa é a diferença entre o faz de conta e a simples ação de imitação. Não é? Por que o faz de conta é importante? É importante porque lida, de um lado, com o raciocínio, de outro lado, com a expressão. Tá? Quer dizer, o fato de eu assumir um papel que eu não sou capaz de assumir ainda, porque eu sou pequena, não posso ser a mãe e não posso ser o médico, não é? Faz com que ela já pense em alguma coisa distante da realidade. É o que um especialista em brinquedo, Gilles Bruguère, um francês, costuma dizer. Não é? É um pensamento de segundo grau. É diferente da mera reprodução de ações do próprio cotidiano. Não é? Quer dizer, então, eu estou para além do cotidiano, assumindo que eu sou um médico para poder estar escutando a minha boneca, não é? Nessa ação da brincadeira de faz de conta. Não é? E nós temos vários especialistas da psicologia, não é? Tanto Piaget como Vygotsky, que mostram a importante função simbólica, não é? Que acontece em torno dos 3 anos. Então, nas escolas infantis, em torno de 2, 3 anos, é fundamental que você tenha espaços de faz de conta para as crianças pequenas, que depois a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão. O que a escola de educação infantil pode fazer para enriquecer o brincar? A primeira coisa seria entender que isso só acontece quando você cria espaços e materiais para isso. Seria necessário que numa escola de educação infantil, a sala não tivesse só mesas e cadeiras como nós temos. Precisa ter cantos, áreas, como a cozinha, com quarto, com a área da fantasia, com a área do médico. Não é? Se eu não tivesse esses espaços com os materiais, com os brinquedos, porque para uma criança entrar num faz de conta de médico, minimamente precisa ter alguma coisa parecida com um hospital, com um consultório médico, um estetoscópio, a malinha do médico. Não é? Para uma área do faz de conta da vida doméstica, eu preciso ter uma boneca, eu preciso ter a cama, eu preciso ter o bercinho. Não é? Para brincar de fazer comida, eu preciso ter o fogão, eu preciso ter a mesa, eu preciso ter a panelinha, eu preciso ter os copos, os talheres. Não é? Então, se eu não tiver esta estrutura montada, o faz de conta não vai acontecer. Tá? Então, o grande problema hoje, eu diria, que falta um equipamento básico para estimular a brincadeira de faz de conta, ou seja, para criar possibilidade para que a brincadeira de faz de conta aconteça. Tá? Então, sem essas estruturas, elas não vão acontecer. Tá? Só com mesa e cadeira, o que acontece? Eu só coloco canetinha, papel sulfite, e é isso que acontece. É preciso estruturas com mobiliário e brinquedos adequados e é preciso que o professor entenda a importância da brincadeira de faz de conta e faça mediações. Porque um brincar de qualidade só vai acontecer quando tem mediações. Eu vou dar um exemplo para você. Numa das escolas, as crianças estavam brincando na parte da cozinha.
E aí o que a menina fazia? Como não tinha nenhum paninho para limpar a louça, ela pegava a blusinha, esticava a blusinha e ficava limpando a louça. O que a professora fez? Imediatamente foi à copa, pegou um paninho de louça e deixou pendurado ali perto do fogão. A menina foi correndo, pegou o paninho de louça e já começou a limpar a louça e falando naquilo que ela fazia, coisa que ela não podia falar na medida em que ela estava só repetindo ações com a blusa. Não é? Então, é fundamental que você observe o brincar da criança, verifique o que está faltando, disponibilize aquilo que está faltando. Então, a área da brincadeira de faz de conta, ela não pode ser fixa do ponto de vista de ter sempre as mesmas coisas. Você tem que ir gradativamente ampliando e modificando conforme a brincadeira de faz de conta vai evoluindo. Você tem que ir colocando outros elementos, outros materiais, porque a criança precisa de diversidade de situação para poder avançar no seu faz de conta. Então, é preciso materiais, as estruturas, o professor e a mediação. Senão, a brincadeira de faz de conta ela fica com pouca qualidade. E para uma brincadeira de faz de conta ter qualidade, dizem os especialistas, é preciso que exista crianças para brincar. Brincadeiras que sejam partilhadas por vários personagens. Então, uma brincadeira rica é quando um vai ser o médico, outro pode ser o paciente, outro pode ser a enfermeira. Eles dividem funções. E essas funções têm que atuar juntos na brincadeira. Então, eles têm que se organizar, eles têm que ter um guia para brincar. Então, o uso de guia na brincadeira de faz de conta é que vai dando qualidade a esse brincar. Diferente de um brincar sozinho, em que eu faço qualquer coisa, numa brincadeira complexa com vários personagens, eu tenho que ficar atento àquilo que o outro vai fazer. E eu tenho que responder sempre, na interlocução com os meus parceiros. E o professor tem que estar atento a essas situações para deixar o ambiente com materiais que propiciam as crianças avançarem nessa brincadeira mais complexa. A brinquedoteca pode ser um exemplo dessa diversidade para essa idade dos 3 anos, que é a idade do faz de conta. Sim, nós temos aqui áreas, desde a área de construção, a área do médico, a área do faz de conta, a área da casinha, a área da leitura, a área com computadores, a área com música, a área para você pintar, para desenhar, as áreas externas, que elas são importantíssimas para as crianças também, para você brincar com as brincadeiras que ela conhece, as brincadeiras da tradição, brincar com água, com terra, com areia, com plantinhas, com pedrinhas, brincar de pular corda, cantar, dançar. São todas formas de brincadeiras distintas que uma criança tem que aprender. Então, isso de deixar a criança no apartamento, diante do computador, só com videogame, que é um pouco da tradição atual de muitas crianças, isso empobrece a vida da criança. Então, brincar de qualidade significa oferecer esta diversidade de experiências, mas com acompanhamento do adulto e de outras crianças. Como que a escola pode pensar, então, nesses ambientes estimulantes, desde o bebezinho até a criança que está saindo da educação infantil e indo para o fundamental? Primeiro, você precisa ter uma política pública que queira isto. Porque se você não tiver uma política pública que queira isso não vai acontecer. Primeiro, pela própria estrutura. Você não vai ter um playground adaptado às necessidades de cada criança, do bebê, daquele que anda, daquele que corre, daquele de 1 ano, de 2, de 3, de 4, que são crianças de alturas diferentes e vão precisar de equipamentos diferenciados. Você não vai ter berçários organizados com recursos que as crianças precisam. E não vai ter espaço diferenciado para essas crianças. E nem adultos em quantidade suficiente, não só para observar as crianças, mas também para brincar. Hoje, a quantidade de adulto em relação ao montante de crianças que nós temos é totalmente inadequada no Brasil. Nós temos muitas crianças para poucos adultos. Então, o coitado do adulto, do professor ou da professora, não tem tempo nem para observar a criança, quanto mais para sentar e brincar junto. Porque ela está correndo para atender as demandas só de cuidado. Um 8 bebê com um adulto, isso é inviável em qualquer educação de qualidade. Não é possível. Então, a primeira coisa é uma política pública. Professores formados, professores que entendam a importância do brinquedo e da brincadeira, mas que saibam transformar aquilo que é teoria, a importância, em práticas. Porque, em geral, os cursos de pedagogia podem estar trabalhando
a questão da importância do brincar, mas ainda estão muito distantes das práticas. Então é preciso que se trabalhe ao mesmo tempo, não é? A razão, por que é importante brincar, e ao mesmo tempo que práticas eu tenho que desenvolver com crianças que são tão diferentes. Não é? De educação infantil você tem os bebês que vão até 1 ano e meio, não é? As crianças pequenas que vão até 3 anos e as maiorzinhas que vão até quase 6 anos. Não é? E eu preciso de práticas diferenciadas para essas crianças. Agora, essas práticas diferenciadas vão demandar espaço e tempo, não é? Que normalmente, se uma política pública não oferece condições, isso não acontece. Então é importante, não só uma política pública que valorize, mas também que o profissional entenda a importância do brincar para a criança. Não só entenda do ponto de vista teórico, mas que ele saiba o que fazer. As práticas hoje em dia ainda são muito pouco valorizadas nos cursos de formação de professores. Os cursos discutem as teorias, Piaget, Vygotsky, Vallon, discutem Bruegel, discutem vários autores que falam sobre o brincar, Winnicott, mas deixam de lado as práticas. E é fundamental que o profissional que vai trabalhar com a criança pequena, ela saiba não só as razões, a importância, mas saiba como fazer. E você ter um equipamento que de fato dê as condições não só à criança, mas também ao adulto. Por exemplo, é muito comum você não ter numa creche ou numa escola infantil um espaço para o adulto descansar. Então o adulto não tem o tempo de descanso dele, ele fica naquela jornada de 6 horas, o tempo todo, sem o tempo para respirar para ele. Ele não tem, num espaço que ele vai ficar com a criança, uma cadeira para ele poder sentar e ficar perto da criança. Ele não tem, se ele trabalha com a família, um espaço onde ele possa receber a família para sentar e conversar sobre a criança. Então a escola também não prepara ambientes para receber famílias, para discutir a educação da criança, não prepara um espaço de descanso, um espaço até de formação para o adulto que trabalha em creche. O profissional de creche, em geral, ele não tem o tempo de planejamento diário. Como é que eu vou observar a criança e discutir com um profissional da manhã e da tarde o que eu tenho que fazer no dia seguinte, se eu não tenho um tempo de reunião no dia a dia? Se eu não tenho um tempo para planejar? Então as pessoas acabam fazendo aquilo que está na sua cabeça, sem discutir o que aconteceu ontem, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer durante a semana, pela falta de previsão de tempo de planejamento desses profissionais. Então, mais uma vez, uma questão de política, de formação contínua dos professores, que é também falta de estrutura para o profissional. Então, os referenciais, eles trazem a preocupação com a brincadeira. Sim, hoje nós temos, eu diria que as políticas públicas estão no momento em que elas estão valorizando no plano dos documentos. Então, nós temos indicadores de qualidade da educação infantil, as novas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Eu acho que no plano dos documentos, os referenciais curriculares, nós temos uma documentação. Só que no plano do governo federal, não adianta você ter um conjunto de normas, de indicações, se a educação infantil está sob a responsabilidade do município. O município tem autonomia para dar o rumo da sua educação. Então, isso faz com que, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tenha 35 crianças. Se a norma diz que tem que ter 25, 20 a 25, nós temos 10 a 15 crianças a mais. Então, esse descompasso é que existe no Brasil todo. Então, as normas, elas existem, mas elas não são seguidas. Então, o que fazer para que as políticas municipais, de fato, comecem a respeitar não só a criança, mas também o profissional, porque o próprio profissional não é respeitado. Professora, dentro da escola, existe um lugar ideal, um lugar específico para a criança brincar? Ou seja, escolas acabam planejando, criando brinquedotecas. Aquele é o espaço ideal para a criança brincar? Tem um único lugar? Não, Tatiana. A ideia de que o brincar é importante para a criança, hoje até nas diretrizes curriculares da educação infantil, isso fica claro. A brincadeira é o eixo da educação infantil e ela brinca com outras crianças e com a mediação do adulto. Ora, se é o eixo, tem que estar em todo lugar. Não pode estar num lugar só chamado brinquedoteca. Então, essa história de se criar uma sala com o nome de brinquedoteca e colocar uma creche ou colocar numa escola,
ela não é suficiente e ela é inapropriada para atender isso que nós estamos entendendo, que a criança tem que ter a todo momento à sua disposição espaços em que ela possa correr, andar, explorar, não é? Conversar junto com um amigo, não é? Brincar de faz de conta, brincar de encaixar, não é? Brincar de empilhar. Não é? Em todas essas brincadeiras, ela está aprendendo. E quanto mais a gente tem mediações adequadas do adulto, no contexto, no momento, não é? A criança vai tendo mais suporte para poder ampliar a sua exploração. Não é? Então, isso da gente ter apenas um espaço onde a criança, não é? Se você tem uma creche com 6 ou 10 salas, não é? Você já pensou, não é? Uma sala, os 10 agrupamentos vão em fila, ficam passando pela sala? Isso a gente vê aqui em São Paulo, nas EMEIs, não é? Que tem brinquedoteca. As crianças ficam aqueles 20 minutos, não é? Correndo na brinquedoteca e muitas vezes, dependendo da estrutura, ou eu diria da proposta da EMEI, não é? A brinquedoteca é um lugar mais para ver, não é para brincar. Né? Ou é um lugar em que a criança não escolhe o que fazer, é o adulto que diz, hoje nós vamos brincar com isso e separa já aquilo que ele quer. Não é? E o brincar, na verdade, tem que depender da escolha da criança. Para ser brincadeira, a escolha tem que ser da criança. Se a escolha é do adulto, não é brincadeira. Então, é esse o princípio que a escola ainda não aprendeu. E ela ou não aprendeu, ou ela não tem brinquedos suficientes para oferecer a todas as salas. Então, ela usa desse artifício de ter uma sala com poucos brinquedos, e o próprio professor escolhe, não é? Pela falta de condições, não é? De ter uma estrutura mais organizada. Não é? Então, a brinquedoteca, para a creche, para a educação infantil, uma sala com brinquedos não é a situação que a gente recomenda. Não é? Para isso, o governo tem que pensar em criar mecanismos para que as escolas tenham recursos para comprar material pedagógico para creche, para pré-escola, porque o material pedagógico para creche, para pré-escola é o brinquedo. É o brinquedo e outros materiais, um tecido, enfim, qualquer outro material, uma massinha, uma água, uma terra, uma areia, tudo isso, a sucata, mesmo as frutas, verduras, tudo isso serve para brincar, mas tudo isso serve para a criança explorar. Tudo isso tem que ser disponibilizado, tem que ser planejado. Para você. Inteligente, mas não te penso terá para você. Terá. Para os seus.